O governo se dá no campo das narrativas. São verdades. Tudo vira verdade quando você acredita. Qualquer que seja a narrativa criada, ela sempre tem um propósito. E a ideia, ela é vendida sempre como uma verdade e repetida quantas vezes forem necessárias para que isso se fixe como uma verdade. Olhe esta sarge. Basicamente é dessa forma que a extrema-direita atua. Identifica um modo de operação, de pensamento, crenças fixadas na mentalidade do povo e então vendem uma ideia que converge para esse pensamento, e dentro desta identificação da grande massa com a ideia central, vende-se a narrativa, reafirmando a crença já existente. E os algoritmos são muito perigosos, por isso que eu digo a você, se você usa a rede social, não a use compulsivamente, use de acordo com a tua necessidade de informação, busque pelo conteúdo que você quer ver. Porque se você ficar o tempo todo vendo aquilo que os algoritmos colocam diante dos teus olhos, aquela informação, você vai ser manipulado e conduzido pela sua própria mente, pelos enganos que você já traz consigo. Porque a sua busca por determinado conteúdo faz com que o algoritmo te mande mais e mais e mais e mais daquele mesmo conteúdo, retroalimentando aquelas certezas e crenças que você já traz com você. Por isso que dentro de estes mundos construídos em cima de narrativas, vão se fixando grupos de pensamentos convergentes que se opõem com grupos de pensamentos convergentes. Todos com as suas verdades. Por isso que você precisa fazer terapia, fazer análise. Análise não é para doido, para gente doente, é para gente sã que quer ter consciência de si. Uma vez que você tem consciência de si e vai no seu processo de análise eliminando as narrativas que você criou sobre si mesmo, ou que alguém disse em algum momento que você o era, que você assim era, ou se parecia com aquilo, ou era igual a fulano, ciclano, beltrano, ou você, aquilo que você construiu a partir do que viu, do que falaram, do que você mesmo justificou para você mesmo, uma narrativa própria. Desconstrua primeiro essa narrativa, que na medida em que você toma consciência de si, aquele gatilho usado pela extrema-direita para capturá-lo com aquele discurso convergente já perde o seu efeito primário. E eu espero que você entenda hoje, para não repetir mais isso. Muita gente pensa que bolsonarista é canalha. Claro, é óbvio que existem muitos canalhas no bolsonarismo, principalmente canalhas são aqueles que criam as narrativas. Quanto mais no alto da pirâmide se encontra o bolsonarista, tanto mais ele tem consciência do que está fazendo e faz o que faz para alienar mesmo a população, mas a grande massa construiu sua vida em cima destas narrativas. É praticamente impossível retirá-las daquele mundo construído, porque o que a pessoa pensa de si e o que ela pensa do mundo, do outro, da política, se misturou numa grande confusão, e se você desconstruí-la politicamente, você acaba desconstruindo também o que ela pensa de si, que é o que ela é. Nós somos o que pensamos de nós mesmos. A regulamentação da internet é a coisa mais urgente e necessária que temos por hoje para frear esse processo de alienação, porque à medida em que a pessoa se constrói a partir dessas narrativas que ela
comprou para si como verdade, ela passa a agir automaticamente na defensiva quando alguém tenta dar um chute no pilar central desta construção. E isso se dá de forma irracional. Por isso que quando você fala de Bolsonaro, a resposta que você recebe daqueles que já construíram suas vidas naquela ambiência da narrativa mentirosa, sai em defesa com jargões e frases prontas de forma irracional, sem um pensamento sobre aquilo. Então você não consegue levá-las a pensar sobre o que dizem, porque o que dizem já dizem a partir de si e das verdades construídas. Você entende como que funciona? Identifica-se o modo de operação mental, psicológico de alguém, cria-se uma narrativa que combina com essa forma de pensamento da pessoa e a partir disso vai massivamente, através dos algoritmos que identificam a forma de pensar e os interesses, retroalimentando todos os dias a mesma mentira. Então, se você não frear este processo de reforço diário das mentiras ditas, você não vai livrá-los, não vai tirá-los deste ciclo de reforço diário. Por isso que eles agem todos os dias com as mesmas mentiras, independente das circunstâncias, independente dos fatos, porque você só vê aquilo que você acredita. Então, mesmo que a narrativa seja falsa, por se crer na narrativa, é isto que a pessoa vai ver. Não importa a realidade. O que importa é o que ela acredita e que logo é o que ela vai ver. Não importa se ela não está vendo a realidade, é a realidade dela. Você entendeu como as pessoas estão adoecidas e como não adianta você ficar dizendo assim, não é mentira, não, isso é mentira, não, isso não existe, mentiram para você, porque ela vai dizer assim, mentiroso é você, quem está enganado é você, porque eu sei do que eu estou falando. É com isso que eu concordo. Isso que me disseram é o que eu sei que é. É o que eu acredito. Você mente. Eu me afastei de algumas pessoas para me proteger, mas não porque as odeio. Põe meu canal, gente. Aqui sempre teremos boas reflexões. Apoie nessa chavinha também, se você puder. É importante para mim, eu preciso.